Amados, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar em nossas vidas nesta noite. Vamos falar para Deus: fala comigo, Senhor. Faça essa oração: Deus, fala comigo nessa noite. Senhor, fala ao meu coração, porque eu quero ouvir a tua voz. Oh, meu Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta noite, Pai, porque eu também quero ouvir a tua voz. Eu quero ser edificado por ti, ó Espírito. Eu quero, meu Deus, que o meu coração venha bater forte na tua presença. Que haja fervor, que haja alegria, que haja paz na minha existência. Ó Espírito Santo de Deus, fala comigo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta noite. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia em Filemon, vamos ler versículos 1 até o 3. Filemon 1 a 3, diz a palavra: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, o apóstolo Paulo encontrava-se em Roma. Isso por volta da década de 60 da nossa época. Aproximadamente anos 61, 62, até 65, não há uma precisão com relação à data. Paulo e Timóteo estavam em Roma. Mas eles não estavam fazendo turismo. Eles não estavam olhando os encantos do Império Romano. Paulo estava em Roma, mais uma vez, porque amava o Senhor. Porque o amor de Deus era o que movia a sua vida. Era a mola mestra da sua existência. Paulo estava ali porque ele amava a Deus. Mas ele não estava num local muito bom. Diz a palavra que mais uma vez ele encontrava-se preso. Estava mais uma vez preso, irmãos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha a expressão que Paulo usa: prisioneiro de Cristo Jesus. Mas quem na verdade o havia prendido foi o Império Romano. Havia sido o Império Romano, a força romana, que, por perseguição, por amar a Cristo Jesus, insuflados pelo maligno, olhavam para o apóstolo Paulo: esse não é amigo, vamos prendê-lo mais uma vez. No entanto, ele coloca-se como prisioneiro de Cristo Jesus. É muito interessante, amados, porque quando nós observamos um pouco mais atentamente essa expressão, vamos ver que Paulo abriu mão de tudo que era importante na sua vida. E ele se considerava prisioneiro de Cristo. Ou seja, amados, a sua vida era exclusivamente de Cristo. Tudo quanto ele fazia era para a honra e para a glória de Cristo. E se ele estava preso, ele não era um presidiário do império. Ele não era um cidadão que estava preso pelo império, mas porque ele amava o Senhor acima de todas as coisas, porque Deus era o rumo da sua vida, porque o Senhor era que dominava completamente a sua existência. E isso é importante porque nós precisamos de lições como essas na nossa vida. Nós precisamos entender que, acima de tudo, mesmo soltos como nós estamos, é necessário que nós nos entreguemos a Cristo, a ponto de nos considerarmos prisioneiros do Senhor. A nossa liberdade, ela precisa deixar de existir. Eu sei, amados, que nós não entendemos muito bem esta questão, haja vista que nós primamos pela liberdade, defendemos a liberdade, gostamos de ser livre, gostamos de fazer o que dá na telha. Isso aqui eu quero fazer, vou e faço. Eu quero comprar isso, vou e compro. Eu quero ir para este lugar, vou. Enfim, nós temos essa liberdade e prezamos essa liberdade. No entanto,
A palavra nos aponta para uma realidade diferente. Ela mostra-nos como escravos de Cristo, prisioneiros do Senhor, para que todas as nossas atitudes tenham apenas um objetivo, que seja honrar e glorificar a Cristo acima de todas as coisas. Amém, igreja? Oh, glórias! Glorifiquemos o Senhor por esta oportunidade. Isto é uma oportunidade, amados. Às vezes nós olhamos como fardo. Eu já vi a igreja como fardo na minha vida. Eu tenho que ir para a igreja novamente. Isso na minha adolescência, antes aí dos 18 anos. Eu tenho que ir para a igreja. Meu Deus, hoje é dia de culto. Senhor, lá vem aquele pastor que fala e não para de falar. Misericórdia. Já foi fardo na minha vida. Mas o Senhor, amados, tirou-me o fardo e deu-me algemas. Oh, glórias! Olha que bênção. Tirou-me o fardo e deu-me algemas. Hoje nós somos prisioneiros de Cristo, escravos do Senhor. A nossa vida, irmãos, ela está resumida àquilo que Deus quer na nossa existência. A nossa liberdade, sim, você a tem. Mas quando nós fazemos uso da liberdade, geralmente nos damos muito mal. Porque todas as vezes que eu falo, vou fazer aquilo que eu quero, eu vou agir da forma que eu quero, eu vou abraçar o pecado. Eu darei lugar à carne, eu darei lugar àquilo que desagrada a Deus na minha vida. Não é assim, amados? Pensa um pouco, reflita aí rapidamente. Não é verdade? Todas as vezes que você fala, hoje eu vou fazer o que eu quero da minha vida, você pode ter certeza absoluta que não é aquilo que Deus agrada. Não é, gente. Porque o Senhor, Ele nos traz no caminho. E o caminho é apertado. E o caminho é bom. E o caminho é agradável. Mas é o caminho. E o caminho é Jesus. Oh, glórias! E nós vemos, amados, que mais uma vez Paulo encontra-se em Roma, preso. Estava ali para fazer a vontade do Senhor. E nós não entendemos o agir de Deus, porque nós não sondamos a mente de Cristo. Ele sonda a nossa mente. O Senhor sabe o que está ocorrendo aqui dentro nesse momento. Eu sei o que você está pensando, mas eu não sei o que você está pensando. Nós não sondamos, nós não conhecemos também a mente de Deus. Nós sabemos o que Ele quer para nós. Sabemos o que Ele quer, mas não sabemos os planos do Senhor para a nossa existência. E nesse texto, amados, somos chamados a atenção para uma realidade diferente. Uma realidade que nós precisamos buscar para a nossa vida. A de servir a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. Paulo, ele encontrava-se em Roma mais uma vez preso. E ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes você vai passar por uma fase de sofrimento na tua vida. Muitas vezes você há de passar. Todos nós vamos enfrentá-las. Eu não sei qual será, como será, mas prepara-te, porque as dificuldades virão. Talvez você não seja preso, talvez você não será preso como Paulo foi, talvez você não passará por uma situação tão complicada, tão difícil, talvez as tuas perseguições serão mais leves, a tua vida será um pouco mais leve, mas prepara-te, porque elas virão. No entanto, amados, fique sabendo o seguinte, que tudo que ocorre na nossa vida não é por acaso. Tudo que ocorre na tua existência não é por acaso. Porque Deus é que marca os pontos pelos quais nós devemos andar. É Deus que marca, irmãos, os nossos passos. É Ele que marca e abre os nossos caminhos. E se nós passarmos por Ele, é um desenrolar de vida, porque as coisas vão de fluir de uma forma que seja agradável a Deus.
E nesse texto em especial nós deparamos o apóstolo Paulo enviando uma carta a Filemon, e a Bíblia diz que era alguém de posses, era alguém bem na vida, tinha escravos. No entanto, era um homem fiel. Mesmo um homem de posses, mas era um homem fiel ao Senhor, um homem que amava o Todo-Poderoso, um homem que tinha o Senhor como centro da sua existência. E no versículo 4 diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então veja, amados, o testemunho do apóstolo Paulo para com Filemon, um homem que ama o Senhor, um homem que tem fé no Todo-Poderoso. E quando nós temos a fé no Senhor, amados, o Eterno tem liberdade para agir na nossa existência, para nos envolver poderosamente, para nos encher com a sua graça e com a sua misericórdia, para guiar-nos pelos seus caminhos. Nós precisamos ter fé no Senhor. O apóstolo Paulo, ele lembrava de Filemon: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Veja que bênção. Era uma pessoa lembrada pelo apóstolo e nas suas orações estava o nome de Filemon. Isso é interessante porque também é uma lição para nós. Nós temos que orar uns pelos outros. Quem orou por mim no decorrer dessa semana? Oh, glórias. Tem o povo aí que orou por mim. Oh, glórias. Aleluias. É por isso que eu estou de pé. Veja, amados. É por isso que nós seguimos em frente. Porque tem pessoas que oram por nós, que clamam por nós, que nos sustenta, e isto é um dever. O apóstolo Paulo já entendia esta verdade e orava continuamente pelo Filemon. A Bíblia diz que Paulo orava pelo Filemon, e nós temos que orar, não apenas pelo pastor ou pastora, mas orarmos uns pelos outros. Amém? É necessário uma vida de oração, queridos. É preciso essa proximidade com o Senhor. É preciso essa unidade com Deus. Você pode, amado, ser relapso em tudo na tua vida. Relapso em tudo. Mas não seja relapso na tua comunhão com o Senhor. Não seja relapso. Porque é isso que nós devemos primar na nossa existência. Nós temos que amar essa busca pela presença do Mestre, colocando-o em primeiro lugar. E isso é grande, né, irmãos? E isso é extremamente grande. É colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa existência. Mas voltando para a vida do Filemon, nós vemos, amados, que era alguém que amava o Todo-Poderoso. A igreja reunia-se no seu lar. Diz a palavra que a igreja ali estava reunida. Alguns dizem que a Áfia era a esposa de Filemon e que o Arquipo era filho do casal. No entanto, isso aí está na fase das teses, das conjecturas, porque a palavra não nos afirma. Mas o certo é o seguinte, que a igreja reunia-se na sua casa. A nossa casa é uma igreja. Queridos, nós precisamos tirar essas lições para a nossa vida. A nossa casa é uma igreja. O Senhor tem liberdade para andar na nossa casa. Se o Senhor chegar de sopetão lá na sua casa, ou de dentro, aí você olha pelo olho mágico, oh Jesus, você abre a porta de sopetão e volta correndo para arrumar as coisas dentro da casa. Meu Deus, Jesus chegou, ó, vamos ligar a televisão, vamos fazer isso, vamos tirar a música, vamos fazer não sei o quê, ó, aquela revista, aquilo não sei o quê, vamos consertar porque Jesus chegou. A nossa casa precisa ser uma igreja. A nossa casa precisa ser uma igreja. O Senhor, Ele não vai chegar batendo na porta, porque Ele precisa estar dentro da nossa casa continuamente. Essa é uma verdade, amados, e nós temos que colocar isto em mente. Que tudo quanto eu tenho, tudo quanto eu sou, é do Senhor. E se não serve para Deus, eu não posso ter em casa.
Se não serve para o Senhor, eu não posso cultivar. O Filemon, a Áfia e o Arquipo estavam oferecendo o seu lar para o Senhor. Entregaram a sua casa para Deus. Nós temos que amar o Senhor a ponto de sermos prisioneiros e que a nossa casa seja habitação de Deus. Onde falar, mas o Senhor habita no coração. Sim, Deus habita no nosso coração e esse precisa estar limpo, purificado. Mas onde nós vivemos, tem que ter as marcas de Cristo Jesus. Tem que ter as marcas. Oh, meu Deus, tem que ter as marcas. Coronavírus. Está na moda, não é? Coronavírus. Você já notou que quando o cara tem uma suspeita de infecção, ele fica isolado? 14 dias isolado. O ambiente é preparado para recebê-lo? A nossa vida precisa ser assim, amados. Um ambiente isolado. Evidente que Jesus não é o coronavírus, claro que não. No entanto, nós precisamos ter um ambiente isolado de todas as coisas externas, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Mas outro aspecto que nós precisamos levar em consideração, eu também quero deixar em pauta para os irmãos. Existia um camarada chamado Onésimo nessa história. Onésimo era o escravo. Onésimo significa útil. O nome Onésimo significa útil. E ele era o escravo de Filemon. Naquela época, irmãos, não era proibido ter escravos. Até os próprios israelitas possuíam escravos, escravizavam seus próprios irmãos. Nós vemos que Onésimo fugiu da casa de Filemon. Diz a palavra, conclui-se que ele desviou um pouco de dinheiro lá do Filemon e fugiu para Roma. Mas olha só os planos de Deus. Muitas vezes, queridos, nós temos que estar com nossos olhos abertos para vermos o agir do Senhor. Quando Onésimo chegou lá em Roma, olha quem ele encontra. Apóstolo Paulo. E Paulo pregando a respeito do amor de Cristo Jesus. Haja vista, irmãos, que Paulo, mesmo presidiário, mesmo preso, ele não estava num presídio em si, estava preso numa casa. Ele estava numa prisão domiciliar. Mas o apóstolo Paulo não parava. Na sua casa ele recebia as pessoas e testemunhava a respeito de Cristo Jesus. E ali aparece Onésimo, o escravo que havia roubado o seu patrão, seu dono, e havia fugido. E quando ele ouve a palavra de Deus, amados, quando ele ouve o apóstolo Paulo falar a respeito do amor, do zelo de Deus, o Espírito Santo moveu na sua vida, tocou no seu coração e houve uma transformação intensa, poderosa na vida daquele escravo. Nós muitas vezes temos uma dificuldade tão grande. Nós ouvimos a palavra de Deus continuamente. Nós estamos cansados de ouvir a palavra de Deus e essa é uma verdade. Porque nós a ouvimos na rádio, na televisão, na internet, ouvimos na igreja. Encontramos um irmão, o irmão fala alguma coisa de Deus para a gente. Enfim, a nossa vida geralmente é dominada por aquilo que é do Senhor. No entanto, nós não damos valor. Quantas vezes nós ouvimos o Senhor nos dando recado através de irmãos e nós não valorizamos? Nós não mudamos o nosso proceder. Nós continuamos duros. Nós continuamos difíceis, como se fôssemos de pedras. Às vezes é a tua mãe que chega para você e fala: tu precisas mudar, necessitas tomar uma atitude diferente. Não damos valor. O pastor fala na igreja: tu precisas mudar, de uma atitude diferente. Não damos valor. Chega teu irmão, teu pai, enfim, e fala a mesma coisa. Tu precisas mudar, precisa de atitude. E nós não valorizamos. Sabe o que é isso, irmãos? É a dureza do nosso coração. A dureza da nossa vida.
Nós temos que ser sensíveis à voz do Mestre, sensíveis à voz de Deus. Nós vemos que Onésimo, o útil, ele havia fugido da casa do seu Senhor, foi para Roma. E ali estava o apóstolo Paulo falando do amor de Cristo Jesus. A semente do Evangelho entrou no seu coração e ficou ali gravado. Glórias a Deus por isso, amados. 2 lições nós tiramos disso. Primeiro, precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? Precisamos ouvir a voz de Deus. Não tenha os teus ouvidos fechados para a voz do Senhor. A nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade é não ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz do mundo, muitas vezes é mais agradável aos nossos ouvidos. Só que nós não podemos, amados, de forma alguma, alimentar-nos com aquilo que esse mundo tem a oferecer, mas vivermos a verdade de Deus acima de todas as coisas. É amando o Senhor acima de todas as coisas. E a segunda lição que nós tiramos desse fato: onde quer que você esteja, seja a boca de Deus. Onde quer que você esteja, seja boca de Deus. Oh, meu Senhor! Nas redes sociais, tão fácil falar de Cristo, não é? Nem precisamos falar, muitas vezes é só fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, copiar e colar, ou compartilhar. E nós compartilhamos tudo. Nós compartilhamos os anjinhos e asas douradas que fica ali com a mensagenzinha embaixo, não sei o que, não sei o que. Oh, bonitinho, oh, que legal. Compartilhamos. Compartilhamos uma frase de cunho espírita. Tem muito crente compartilhando frases de cunho espírita. Oh, que frase legal. Compartilha. Compartilhamos tudo, amados. O cara que bateu no cachorro, compartilhamos. A foto do cara que morreu no acidente, compartilhamos. O avião que caiu, compartilhamos. A mulher feia, tem a mulher feia. Essa aí eu vou compartilhar, porque a mulher feia é engraçada. Compartilha. Aquele homem feio, desdentado, que só a misericórdia de Deus, que legalzinho, eu vou compartilhar também. Não é? Não é assim, amados? Nós compartilhamos a futilidade da vida. Compartilhamos a futilidade da vida. Quando deveríamos usar os meios que Deus colocou na nossa mão, a exemplo do apóstolo Paulo, para testemunharmos de Cristo Jesus. Não perca teu tempo compartilhando futilidades, mas procure edificar vidas, mostrando o poder do Senhor, mostrando a glória de Deus, para que as vidas sejam alcançadas. Isso no mundo virtual. No nosso dia a dia é outra história. Qual o teu testemunho na escola? Você que é aluno. Na escola eu não falo de Jesus, porque se eu falar de Jesus, serei ironizado. Afinal de contas, eu sou um adolescente. Adolescente é outro papo, jovem, não sei o quê, aquela história toda. Como é que eu vou falar de Jesus? Como? O que os meus colegas vão achar de mim? E as gatinhas? E os gatinhos? O que eles vão achar de mim? Crente? Mas a pergunta não é esta. A pergunta é: o que Deus acha de mim? O que Deus acha de mim? Aqueles que não estão na escola, mas que estão no trabalho. Falar de Jesus no trabalho, misericórdia, é um tiro no pé. Como é que eu vou falar de Jesus no trabalho? Como? É melhor falar do Palmeiras, do Flamengo, falar do Lula, do Bolsonaro, falar da campanha eleitoral municipal, e vai por aí. Assunto não nos falta. Mas quando é Cristo, somos tímidos. Temos vergonha de falar de Jesus. Meu Deus do céu. Temos vergonha. Temos vergonha de falar de Cristo, amados. Mas Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo. Nós somos dele. Somos prisioneiros de Cristo. Ele nos comprou. Somos propriedade. Somos escravos. A palavra servo, para quem não sabe, já falei isso aqui em outras oportunidades, vamos repetir. A palavra que é traduzida como servo, que está na Bíblia, na verdade,
significa escravo. Esse servo não é um servo, enfim, essa conotação de servo que nós temos, mas é aquela conotação de escravo. Essa é a verdade. Nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, literalmente. Mas nós somos escravos que devemos estar no tronco todo dia, porque somos rebeldes que só a misericórdia de Deus. O que é o tronco, amados? É aquele mastro que tinha no meio de uma praça, na fazenda lá do senhor de escravos. E aqueles escravos rebeldes, eles eram acorrentados. Às vezes dormia acorrentado. Apanhava que só a misericórdia de Deus. Era um sofrimento sem fim, para que servisse de exemplo para os demais escravos. E se nós formos observar a nossa vida, nosso lugar era no tronco. Porque quantas vezes o Senhor fala, eu te amo, eu quero te abençoar. Eu quero mover na tua vida, eu quero agir na tua vida. E nós falamos não para Deus, não Senhor, porque eu quero agir segundo o meu querer. Queridos, Onésimo, ele foi alcançado pela graça do Senhor. Era um escravo. E Paulo escreve a Filemão e diz, olha Filemão, recebe esse camarada de volta. Recebe, porque ele já é uma nova criatura. Recebe-o. E no versículo 18, ele diz, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O apóstolo Paulo, nesse aspecto, mostrava a grande realidade de Cristo Jesus. Porque Cristo olhou para nós e falou, olha, aquilo que você fez de errado, lança na minha conta. O apóstolo Paulo diz para Filemão, se Onésimo agiu de forma errada para contigo, lança na minha conta, eu acerto com você, libera-o, aceita-o, recebe-o. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele lança tudo aquilo que nós fizemos de errado sobre Cristo Jesus. E Cristo paga as nossas contas, nos isentando dos nossos erros, nos isentando das nossas ações más, quando Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda sorte de males. Isso tudo, amados, são exemplos para a nossa vida, exemplos importantes que nós precisamos cultivá-los no dia a dia para que tenhamos uma vida segundo Deus. Uma vida segundo o Senhor. Queridos, não há nada que seja mais importante do que servir a Cristo Jesus. Se porventura houvesse algo mais importante, certamente o apóstolo Paulo teria procurado fazer algo diferente. Teria procurado fazer. Haja vista que a formação do apóstolo era muito boa. A Bíblia diz que era alguém influente diante das autoridades, junto às autoridades. Provavelmente era alguém que tinha posses. Mas ele deixou tudo porque ele conheceu Cristo Jesus. Veja que interessante, amados. E quando eu olho para a minha vida, eu não tenho nada, eu não sou influente junto às autoridades. O que é que eu tenho para deixar? Melhor é andar com Jesus. Melhor é andar com Jesus, porque Cristo nos dá um nome, porque Cristo nos dá um caráter, porque Cristo nos dá uma posição, porque Cristo Jesus, Ele te chama e Ele te recebe. E essa que é a verdade que nós devemos buscar para a nossa existência. Paulo, irmãos, sabia desta verdade. Ele entendeu que era melhor estar com Cristo Jesus, mesmo sendo perseguido, passando por toda sorte de dificuldades. E olha que esse homem sofreu igual a condenado. Se você ler as cartas paulinas, você há de ver como foi difícil a vida deste apóstolo. Como foi difícil. Nós não fazemos 1%, irmãos. Nós não fazemos 1% do que esse homem fez. Nós não fazemos. E queremos receber de Deus as bênçãos. Olha, ele fez 99% mais do que nós. E ele passou por tanto sofrimento. Não é verdade? E nós não fazemos talvez 1%, 10% do que ele fez. E quando vem as dificuldades, nós apontamos para Deus.
Quando vem as dificuldades, nós olhamos para o Senhor. Só que nós não fazemos nada, irmãos. Nós precisamos, queridos, ver Jesus com novos olhos, de uma forma diferente. Eu gostaria muito, amados, que a nossa visão de Cristo fosse não a visão do Jesus é amor, mas a visão do Jesus é justiça. Jesus é justiça. Porque nós somos meio que açucarados. Infelizmente parecemos uma pedrinha de açúcar. Aí olhamos para Jesus, Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus é amor. Chega, corre mel, né? Jesus é amor. Amados, Ele é a essência do amor, Ele é o próprio amor. Mas nunca te esqueças, Jesus é a justiça. Jesus é a própria justiça. E é isto que deve dominar a nossa vida, esta visão que deve dominar a nossa existência. O Cristo justo, que deseja nos ver-nos como pessoas que o servem, com toda a nossa vida, com tudo quanto nós temos, com tudo quanto somos. Para que a vontade dele se manifeste na nossa existência. Para que a vontade dele venha acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Filemão, na vida de Onésimo, do Timóteo que estava ali preso com o apóstolo, na vida de tantos outros que conheceram a Deus e que entregaram de fato a sua vida a Cristo Jesus. Amados, que sejamos onésimos, úteis, que sejamos úteis diante do nosso Senhor. Que nós o amemos com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. E que a nossa casa esteja pronta para receber a Cristo Jesus. Oh, glórias! Que Cristo Jesus, ao bater na porta, ao olharmos pelo olho mágico, possamos escancarar na hora a porta. Entra, meu Senhor, entra, meu Senhor. Nada de dar as costas, de sair correndo. Deixa ele preparar, deixa ele limpar, deixa ele desligar a televisão, deixa ele tirar o som, deixa ele fazer isso, fazer aquilo, porque Jesus chegou. Jesus já te vê antes mesmo de bater na tua porta. Ele já te conhece. Ele sonda o teu coração. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que vivamos a verdade de Cristo acima de todas as coisas. Amém? Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Deus, abençoa-nos para que nós possamos crescer na Tua presença. Que sejamos dedicados, consagrados, escravos. Que vivamos como prisioneiros, algemados a Ti, Senhor. Para que a Tua vontade se manifeste na nossa vida, porque isso é o que importa. Oh Deus, abençoe a esses que aqui estão. Que nós possamos voltar para os nossos lares, com uma mente aberta para aquilo que Tu queres. Esses que hão de ver-nos pela internet, que sejam tocados pelo Teu Espírito, para que vejam a Tua glória, Senhor. Oh Deus, abençoa-nos. Oh Senhor, faça a Tua vontade na nossa vida. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 907